Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez. Tudo beleza? Variante Najdorf, brancas jogam. Tudo beleza? Pessoal, hoje eu trouxe aqui pra gente um dos momentos mais marcantes da história do xadrez brasileiro. A gente tem aqui de brancas o Olício Gadia, no ano de 1965. O Olício Gadia já havia sido por 2 vezes campeão brasileiro, um jogador de extrema força, quase ninguém conseguia vencer o Olício Gadia. E a gente está aqui no Campeonato Brasileiro e a gente tem um menino de 13 anos de idade jogando esse torneio e indo muito bem. O nome dele é Henrique da Costa Mecking, o Mequinho. Então ele está aí na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, indo muito bem. E agora quem que ele enfrenta? Olício Gadia, o bicampeão brasileiro. Essa partida é conhecida como Davi contra o Golias. Vamos dar uma olhada então aqui. Será que nessa história também o Davi vai derrotar o Golias? Vamos lá. O Olício Gadia está com as peças brancas e começa com G3. O Mequinho responde com cavalo em F6. Temos bispo G2, G6 aqui pelo Mequinho. E4, indo em direção ao centro. D6, segurando o avanço aqui do peão. E agora cavalo em E2. O Olício Gadia vai para esse ataque índio do rei. Aqui desenvolveu o bispo em fianqueto. Colocou o cavalo fora da frente do peão de F. Vai querer provavelmente jogar com F4, o roque. E vamos ver então como é que segue. O Mequinho segue com bispo G7. Temos D3 solidificando o peão central. A roque aqui pelo Mequinho. Roque pelo Olício Gadia e agora C5 aqui pelo Mequinho, reivindicando também espaço aí no centro. F4 pelo Olício Gadia atacando o cavalo C6. Cavalo D2 desenvolvendo, dama C7 e aqui H3, já preparando o ataque famoso do ataque índio do rei, né? No ataque índio do rei as brancas preparam mesmo uma tempestade de peões na ala do rei. E aqui B5, o Mequinho contra-ataca na ala da dama. Temos G4, Olício Gadia vai indo para cima, E6 segurando a casa de F5 e aqui cavalo G3, trazendo mais um reforço aqui para a casa de F5. O Mequinho segue firme, segue desenvolvendo aqui sólido, bispo B7, temos cavalo em F3 e agora cavalo D7, uma manobra importante aqui desse cavalo do Mequinho, liberando o bispo, liberando o peão de F. Temos torre B1 aqui, o Olício Gadia se incomoda com a pressão no peão e protege agora, tira a torre dessa diagonal e coloca protegendo o peão de B2. A partida seguiu com D5 aqui pelo Mequinho, ganhando espaço. Agora E5 avançando, ganhando espaço na ala do rei. E aqui então a gente vê que o Mequinho tá com tudo na ala da dama e o Olício Gadia tá indo com tudo na ala do rei. E aqui o Mequinho faz a coisa certa, F6 na hora certa, não vai ficar esperando sufoco, né? Esse peão aqui incomoda o peão de E5, tá na hora de resolver esse problema. F6 aqui exclama pelo garoto Mequinho. Temos F5 aqui, o Olício Gadia vai para um gambito, ele vai gambitar o peão para atacar. Temos E por F5 pelo Mequinho, G por F5 e agora cavalo de C por E5. O Mequinho ganhou um peão, no entanto agora ele vai ter que segurar uma bronca da pesada, o Golias está vindo com tudo. Bispo em F4 cravando aí o cavalo, temos D4 aqui pelo Mequinho, que lance importante, né? Abrindo aqui a diagonal do bispo, impedindo também, prepara o avanço do peão das brancas, fica um peão forte aqui na casa de D4. Temos cavalo por E5, F por E5, aqui a troca de bispos está disponível, bispo por B7, dama por B7, e agora com o bispo atacado, o Olício Gadia joga bispo G5. Temos aqui dama C6, mais um lance importante aqui pelo Mequinho, cirúrgico. Aqui o Mequinho segurando a terceira horizontal, é muito importante isso. A gente vai ver por quê. Dama G4, o Olício Gadia tá com um peão a menos, mas ele tá com fome de vitória aqui, tá atacando com tudo. Rei H8, olha como o Mequinho vai fazendo lances defensivos. Ele ganhou um peão, o Mequinho, é verdade. No entanto, a posição do Olício Gadia ficou boa, ele tá com um ataque perigoso. Então foram necessários lances como dama C6, rei H8, olha a importância disso. Dama em H4 foi jogado e agora sim, G por F5. Cavalo por F5 entrando na posição, esse cavalo é assustador. E agora, a posição é assustadora, né? Um cavalo na quinta horizontal, as peças das brancas estão chegando com tudo. E agora o Mequinho faz a coisa certa. Bispo F6, propondo as trocas, vai eliminar o que está incomodando. A partida seguiu com cavalo H6, agora temos bispo por G5, dama por G5 e olha a importância dessa dama estar nessa terceira horizontal. Agora ela escorrega, segura aqui a casa de F7, segura essa dama, dama G6, o lance
importante aqui da posição. Dama por G6, H por G6 e cada vez mais vai ficando mais difícil aqui pro Olício Gadia, né? Ele gambitou, sacrificou ali um peão, o Mequinho aceitou, conseguiu anular o ataque do Olício Gadia e a gente vai entrando aí no final. Torre de bem E1, rei G7 atacando o cavalo, cavalo G4, torre por F1, aqui a posição crítica. Posição crítica desse final, o Mequinho tem um peão a mais e o Olício Gadia tem que decidir se ele captura de torre ou de rei. Aqui o Olício Gadia captura de torre, depois a gente vai fazer uma análise, tá bom? Vai ver o que aconteceria se ele tivesse tomado de rei. A partida seguiu com torre E8, o Mequinho já coloca a torre aqui por trás do peão, tá ameaçando avançar, estourar tudo e aproveitar, né, que o Mequinho tem aqui uma maioria de 5 peões contra 4, isso pode virar um peão passado e pode decidir a partida. Torre 1 tentando evitar, mas agora um lance que exclama aqui pelo Mequinho, muito instrutivo esse final. Rei F7, pessoal, olha a qualidade desse rei contra a qualidade do rei do Gadia, né? O rei aqui em F7 tá já vindo para E6, pode vir para F5 e vai ajudar aqui no avanço e na criação do peão passado. A posição é perigosa, o Gadia segue com rei F2, temos rei E6, rei E2 e aqui o Mequinho começa a fazer pressão nos pontos fracos da posição. Torre H8, primeiro pressionando o peão de H3, cavalo em F2, olha o cavalo onde estava, onde é que ele veio parar para proteger aqui em H3. Cavalo em F6, enquanto o cavalo do Gadia recua, o do Mequinho avança. Temos torre G1 atacando o peão de G6, rei F5, olha a qualidade do rei, compara as peças. Pode comparar, compara o rei, compara o cavalo, compara as torres. A partida seguiu com rei F3 e agora cavalo D5, o cavalo vem vindo. Rei G3, cavalo F4, compara agora, vai comparando. Cavalo em F4, torre 1 e agora C4, o Mequinho quer avançar com a sua maioria de peões. Temos H4 e aqui torre C8. Aqui também existia a possibilidade de um golpe tático, torre por H4, né? Uma vez que se rei por H4, cavalo G2 dá cheque e coloca aqui uma posição vencedora para as negras, mas talvez o Mequinho tenha receado outras continuações que não rei por torre, por exemplo, D por C4, B por C4, torre por E5, já que a torre vai ser capturada, leva um peão também, rei por E5, rei por H4, seria ainda assim um final vencedor para as negras, mas o Mequinho preferiu jogar aqui com torre C8, sem pressa. A partida seguiu com cavalo G4 e agora torre C5, protegendo o importante peão aqui de E5 que já estava atacado 2 vezes. Inclusive acho que seria até checkmate, né? Se a pessoa faz um outro lance que vou avançar com a maioria, torre por E5, checkmate, acabou! Imagina, aí ia ser pro garoto pensar em largar o xadrez, né? Agora cavalo G4 foi jogar torre C5 aqui, protegendo o checkmate. A partida seguiu com torre F1, C por D3 pelo Mequinho, C por D3, rei E6, manobrando o rei para o outro lado, tirando o rei aqui da cravada, liberando o cavalo. Existe agora um ataque aqui em D3, a torre em F3 defendendo e aqui torre C1 pelo Mequinho. Cavalo em F2 e aqui a partida foi suspensa, no ano de 1965 existia isso, foi suspensa. E aqui o Olício Gadia na penúltima rodada, se ele conseguisse um empate aqui com o Mequinho, ele seria campeão brasileiro já. E o Mequinho aqui então, o Olício Gadia olha a posição, fala, comenta assim com o Mequinho, né? Depois que suspendeu a partida, aqui tudo bem, você tem um peão a mais, mas essa partida aqui eu te ofereço um empate, né? Falou isso daí pro Mequinho, né? Ele acreditou que aqui poderia estar empatado, né? Ou acreditou que o garoto fosse ficar contente ali com o empate contra o bicampeão brasileiro. E a resposta do Mequinho foi, eu proponho que o senhor abandone. E aí o Olício Gadia falou, como assim? E aí o Mequinho, antes de retomar a partida ali mesmo naquele momento, começou a mostrar, eu vou jogar isso, você vai jogar isso, eu vou jogar isso, eu vou jogar isso, eu vou jogar isso, e acabou. O Olício Gadia ficou olhando com os olhos arregalados e abandonou a partida, sem esperar retomar a partida. O Olício Gadia avisou os árbitros que ele tinha abandonado a partida depois da análise do Mequinho. E foi nesse mesmo torneio que o Mequinho se tornou campeão brasileiro, aí com 13 anos de idade, pessoal. Vocês têm noção do que é isso? Hoje chegar um menino de 13 anos aí começar a derrotar Sup, Leitão, Fier, a turma toda aí dos grandes mestres e se tornar campeão brasileiro, Molina, né? A mesma coisa que hoje aparecer um menino de 13 anos derrotar todo mundo e se tornar campeão brasileiro.
Não é à toa que Mequinho se tornou o terceiro melhor jogador do mundo, né? Ficando apenas ali atrás de Karpov e Korchnoi. Ele era da elite do xadrez, jogava torneio de candidatos e tudo mais, né? Então aqui um pouco da história do Mequinho com 13 anos de idade. E essa partida ficou conhecida como o Davi venceu o Golias. Foi noticiado nos jornais do Brasil inteiro e também do mundo. O menino de 13 anos que venceu ali o gigante, o bicampeão brasileiro. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. 96% de precisão aqui pro Mequinho, 81.3 pro Olício Gadia. O Mequinho venceu essa partida no final, né? Ele levou aí para um final. Tudo bem, no meio jogo ali o Olício Gadia tentou sacrificar um peão. O Mequinho soube anular o ataque do Gadia e levou para um final e jogou um final espetacular, né? O Mequinho é reconhecido mundialmente como um dos maiores, um dos grandes jogadores de finais da história do xadrez, né? Um dos melhores da história. Então aqui a gente vê, de fato aqui o gráfico mostra isso, né? Uma pequena vantagem aqui de um peão e tudo mais, e o Mequinho foi arrastando aqui a vantagem, foi ampliando a vantagem aí para uma vitória, né? Então sensacional aqui essa partida. E vamos ver aquele final que eu ia comentar, o Olício Gadia, ele capturou lá com a torre. O que será que aconteceria se ele capturasse de rei? Vamos lá. A questão é, será que faz diferença? Não faz tanta diferença, né? Capturar aqui de rei ou de torre faz toda a diferença, pessoal. Aqui quando o Olício Gadia captura de torre, ele alivia a pressão aqui em E5, dá tempo do Mequinho. O Mequinho ganha tempos, porque o Mequinho joga a torre 8, ele tem que voltar a torre para E1, né? E aí o Mequinho já ganhou tempos importantes. Veio o rei F7, o rei tá melhor, o rei entrou na posição, o cavalo veio galopando, existiu pressão no peão de H3 e acabou. O Mequinho não perdoou esse erro aqui. Aqui se o Olício Gadia tivesse capturado de rei, olha a diferença. Depois de torre 8, por exemplo, C3, a gente estaria praticamente na mesma posição de torre F1 e torre 1 que foi jogada na partida, só que o rei estaria em G1 e seria a vez das pretas aqui, o peão estaria em C2 e ainda foi vez das pretas, né? Deu para jogar rei F7. Então, o Mequinho ganhou muitos tempos com isso, essa explicação aqui desse final. Aqui daria para jogar C3, olha a diferença, o rei já está melhor na posição, a torre está melhor posicionada e deu tempo do Gadia atacar essa maioria com C3. Depois de, por exemplo, rei F7, rei G2 seria bacana. D para C3, B para C3, rei E6, torre B1. Aqui o Olício Gadia tinha que criar esses pontos e minar eles. A6, A4, tentar atacar, né? Tentar atacar com a minoria dele, atacar a maioria. B por A4, torre A1. A5, torre por A4, torre A8. Né? Aqui o Mequinho continuaria com um peão a mais. No entanto, depois de cavalo E3, veja só, o rei não tem facilidade de entrar. Né, o rei aqui do Mequinho, seria difícil para o Mequinho, cavalo B6 atacando a torre, torre A3, A4 avançando com o peão passado, C4, a E4 aqui seria uma manobra legal para o Mequinho, para invadir a posição, invadir o milharal, né, como diria o Molina. Depois de D por E4, rei E5, rei F3, rei D4, o Gadia poderia seguir com rei F4, na tentativa de pressionar o peão de G e ter um peão passado na coluna H. Enfim, seria um final bastante complicado, talvez o Mequinho com muita precisão e contando com algum erro do Gadia, pudesse vencer esse final. Mas com um jogo muito preciso, mesmo com um peão a menos, as brancas conseguem empatar, porque elas vão ter temas onde vai poder sacrificar o cavalo no último peão e jogar ficar rei e cavalo contra rei que empate. Né? Aqui, por exemplo, torre 8 pressionando o peão, poderia seguir E5, torre A8, cavalo C2, rei por C4, assustador, né? Parece que as pretas vão ganhar aqui, mas aí você joga um E6, rei D5, E7, rei D6, rei G5, né? As brancas têm recursos, conseguem lutar nesse final, rei por E7, rei por G6, rei E6 aqui, torre C3, por exemplo, atacando em C5, C4, rei G7, aqui torre D8, torre E3, cheque, rei F5, torre F3, cheque, rei E4, torre E3, cheque, protegido pelo cavalo, rei F4, torre E6. As brancas lutam aqui, torre D7, cheque, rei G6, cavalo C8, por exemplo, e aqui torre A6 pressionando o peão de A. Cavalo E7, cheque, rei F6, torre D2 atacando o cavalo. Cavalo A3 fugindo, cavalo D5, cheque, rei F7. Cavalo E3, aqui torre por A4 e aqui torre A2, né, pressionando aí na posição. Poderia seguir com H4 aqui, essa é a continuação das brancas, ó, rei G4, H5, rei por H5, joga o rei lá pro canto, e aí torre A5, cheque, bonito esse estudo aqui. E depois de rei G4, cavalo por C4, e as brancas conseguiram aí um empate. Torre por A5, cavalo por A5.
Ou seja, a gente vê aqui, claro, foi uma análise com auxílio de supercomputadores, com redes neurais, milhões de cálculos ali por segundo e tudo mais. Deu pra gente desenvolver um estudo como esse, um final preciso dos dois lados, um final ainda sujeito a muita análise, a muitas variantes, né? Mas apenas uma demonstração da importância aqui nesse momento de capturar com o rei e ganhar os tempos, deixar a torre pressionando, aqui forçaria, né? Você força o adversário a reagir, ganha um tempo para estourar aqui e atacar essa maioria com o lance C3. Muito instrutivo pra gente. Entre seres humanos ali realmente é muito difícil. O Mequinho não perdoou a torre F1 e foi sensacional. Tivemos essa partida histórica. Davi contra o Golias. O menino Mequinho de 13 anos de idade se tornando campeão brasileiro. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus